Hoje temos um programa muito especial. O nosso convidado é o segundo sargento PM Souza, instrutor militar aqui do CCM Arel. Além de aplicar a disciplina e promover o protagonismo estudantil, ele também se dedica a trabalhar com as atipicidades do mundo atual e as dificuldades de aprendizagem. No João Fora da Caixa, vamos abordar temas como os tipos de dificuldades de aprendizagem que afetam a forma como as pessoas processam informações. A dislexia é um exemplo. Essas dificuldades são reconhecidas por especialistas e podem ser tratadas como apoio educacional e intervenções específicas. Cada pessoa pode apresentar dificuldades de grau diferente, e a compreensão e o suporte adequado são fundamentais para estudar a aprendizagem. O sargento Souza compartilhará suas experiências e saber como lidar com essas condições, ajudando nossos alunos a superar desafios e a se desenvolver plenamente. Esse é um tema extremamente importante, que pode impactar a vida de muitos alunos e de suas famílias. Vamos começar? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Além dos Muros. Hoje temos a honra de receber uma pessoa incrível com um currículo tão extenso que, se fôssemos falar tudo, acabaria o nosso tempo só com isso. Estamos falando do João Paulo Silva de Souza, ou como todos os conhecem, Sargento Souza. Ele tem 42 anos de pura experiência, sendo policial militar há 19 anos. Mas não para por aí. Sargento Souza também é formado em Física pela UFRJ e possui várias pós-graduações em áreas como Engenharia Elétrica e Coordenação Pedagógica. Isso mesmo, gente. O homem é um verdadeiro faz tudo no mundo da educação. Com mais de 21 anos atuando na área da educação educacional, ele não é apenas um professor, mas também um diretor, escritor e pesquisador. Sim, ele já publicou alguns artigos. Então, se você pensava que sua rotina era cheia, espera até conhecer a dele. Ah, e tem mais. Sargento Souza é um mestre das artes marciais, sendo professor de Muay Thai e Karatê, com faixas pretas nessas modalidades. Ele faz parte do grupo Fusion, uma rede de academias que oferece uma variedade de modalidades de artes marciais e atividades físicas. Ah, mãe, tu me negligenciou quando eu era criança. Mas é tranquilo. Mas era naquela época, né? 40 anos atrás. Ou 38 anos atrás. Mas eu sou de Juiz de Fora, sou mineiro. Mineiro não, eles falam que Juiz de Fora é carioca do brejo, né? Mas eu sou de Juiz de Fora. E faltou, meu lado não estava atualizado, mas eu sou pedagogo também. Físico, sou pedagogo também. Corrida física um pouquinho. Quais são suas lembranças mais marcantes da infância em relação ao aprendizado e descoberta de suas paixões? Mais marcante que eu gostava muito de física. Eu sempre gostei muito de parte de física e matemática. Nunca me dei bem com matérias de humanas. Nunca me dei bem. Odeio humanas. Por isso que eu queria me dar bem, que ela é de humanas, né? Mas eu não gosto de humanas não. Minha esposa é engenheira também, por isso a gente dá bem. Mas eu não gosto de humanas. E a minha lembrança mais marcante foi quando eu fui dar aula para uma turma. O professor faltou, na época ele ia faltar, foi Ivan. Ele ia faltar na escola e pediu para eu dar aula para essa turma. Acho que foi ali que eu peguei mais gosto por dar aula mesmo. E eu acabei ficando na docência, comecei a docência, ainda no ensino médio. Mas aí é que me despertou um pouquinho de querer dar aula. Acho que foi uma experiência mais marcante que eu tive na minha infância, na minha parte da escola mesmo. Acho que foi essa experiência. Como sua neurodivergência influenciou suas interações pessoais e sociais ao longo da vida? Ao longo da vida eu não sei, porque eu só vou descobrir agora.
Eu sempre tive um grande problema da seguinte forma: eu não gosto de socializar. Nunca gostei muito. Mas agora, você não gosta também não? Não. Então, minha filha foi fazer uma cirurgia, no encontro da cirurgia dela foi fazer o pré-operatório, risco cirúrgico, né? E numa do pré-cirúrgico dela, do risco cirúrgico dela, ela foi no médico especialista do neuro, e o médico levantou nela a possibilidade de transtorno de espectro autista e TDAH. Eu já tinha ido no médico uma vez, nos 20 e poucos anos, que de lá pra cá eu fui diagnosticado com TDAH e fui medicado naquela época lá. Isso com 20 e poucos anos, que tem mais de 20 anos isso. Aí, como ele levantou essa possibilidade nela, eu falei assim, eu vou fazer o rastreio em mim, vou procurar um neuro para mim, e posteriormente, quando ela acabar todo esse trâmite dela, da cirurgia dela, a gente começa a pesquisar nela. Inclusive hoje ela tem psicólogo. Aí, nesse rastreio meu, foi diagnosticado o transtorno do espectro autista. Mas eu não gosto de socializar, eu tenho um grande problema com isso. A parte de ser muito direto em algumas coisas, de vez em quando eu falo algumas coisas que não tem que ser faladas, às vezes. Isso é um grande problema. Mas eu solto algumas coisas assim. Pensar demais também. Eu solto algumas coisas. Mas não, Souza, não pode falar isso. Mas de vez em quando dá vontade de falar. Né? Eu sou muito quieto. Eu não falo muito, a minha esposa briga muito comigo. Ah, você não conversa comigo? Não sou muito de conversar. Tem alguns hiperfocos, tem estereotipia, mexo muito minha mão. Mas como eu estou medicado agora, isso diminui muito a minha estereotipia. Né? Tive transtorno de ansiedade, tive depressão e tive síndrome do pânico. Eu comecei há pouco tempo atrás, logo no início do ano, eu comecei a ter síndrome do pânico, não conseguia sair de casa. Quando eu ia no shopping, passava mal, cheguei a desmaiar, quando eu fui no médico com minha filha, cheguei a desmaiar, eu sei, ela estava muito cheia a clínica, eu comecei a suar demais, falei, pensei que eu vou passar mal aqui. Quando a gente entrou na clínica de otorrino assim, eu sentei naquela cadeira grande de otorrino, eu só acordei na maca depois lá. Depois de síndrome do pânico. Então, porque acabou que a gente foi tratando muito a causa e não sabia exatamente muita consequência, não sabia a causa em si, até descobrir realmente o que eu tinha. Mas agora está bem tranquilo, diminuiu bastante por sinal, depois que a gente conseguiu o diagnóstico, fechou o diagnóstico em si. Mas até descobrir, eles falam que o diagnóstico é libertador. Ainda não consigo te falar se foi realmente libertador, mas algumas coisas a gente consegue entender, sim. Você pode contar sobre como foi o aspecto do seu autismo na vida adulta e como isso impactou sua visão de si mesmo? Então, a descoberta foi exatamente essa, através da suspeita da minha filha. Agora, a visão, eu ainda não sei, João, se o pessoal fala muito, o diagnóstico foi libertador, ainda não tem um parecer sobre isso ainda não. Se foi realmente libertador, algumas coisas eu consigo entender. Entendeu? A parte do meu vício eu consegui entender, a parte do hiperfoco, a parte da minha estereotipia, a parte de algumas manias que eu tenho. Só gosto de número ímpar, para eu atravessar a rua tem que ter um número específico de passo, para eu subir degrau tem que ter um número específico de passo. Eu tenho algumas manias muito fixas. Né? Não gosto muito de conversar. Se acontece alguma coisa, eu me recolho. Mas eu não sou um cara que vou ter crise, aquela crise externa. Eu não sou um cara nervoso, vou... Não sou muito de mais recolher. Entendeu? Mas não gosto muito de barulho. O único barulho que aguenta da escola, eu estou muito acostumado. Mas muita confusão eu não gosto. Então eu ainda estou naquele de me reconhecer ainda.
Acho que é muito por aí. Quais foram as reações das pessoas ao seu redor quando você compartilhou sua descoberta sobre o autismo? Pai, ninguém falou nada não. Minha esposa comentou, falou assim, é por isso que você é assim então. Deixar o guarda-roupa aberto. Eu deixo tudo aberto. Se eu vou pegar alguma coisa no armário, ele fica aberto. Se eu vou pegar alguma coisa na gaveta, ela fica aberta. Se eu pegar alguma coisa na geladeira, ela fica aberta. Se eu vou passar alguma coisa no forno, o forno fica ligado. Vou fazer um café, o fogo fica aceso. Eu estou reclamando com isso. Vou pegar uma roupa no guarda-roupa, a porta fica aberta. Hoje ela fala muito isso. Agora eu entendo por quê. Então acho que ela é que convive mais comigo. Entendeu? Mas os alunos que convivem muito comigo não teve muita diferença não. Mas minha esposa mesmo. Hoje ela consegue me entender um pouco mais. Mas os alunos não mudou muita coisa não. Que aprendizados você teve após descoberta do autismo que poderia ajudar outras pessoas que estão passando por uma situação semelhante? O aprendizado que eu tive depois do autismo que poderia ajudar pessoas semelhantes. Hoje a internet, cara, é uma gama de informação, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Acho que o maior aprendizado que eu tive nesse tempo foi de conhecer muita gente e de conseguir diferenciar, às vezes, os alunos que convivem muito comigo não teve muita diferença não. Mas minha esposa mesmo. Hoje ela consegue me entender um pouco mais. Mas os alunos não mudou muita coisa não. Aprendizados você teve após descoberta do autismo que poderia ajudar outras pessoas que estão passando por uma situação semelhante? O aprendizado que eu tive depois do autismo que poderia ajudar pessoas semelhantes. Hoje a internet, cara, é uma gama de informação, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Acho que o maior aprendizado que eu tive nesse tempo foi de conhecer muita gente e de conseguir diferenciar, às vezes, do que vale a pena a gente ouvir e ver do que não vale a pena. Tem alguns estudiosos, alguns médicos muito interessantes. E eu sempre falo, tá com dúvida, mãe? Tá com dúvida? Seu filho tá com autismo? E seu filho tem algum sintoma de TDAH, TOD, dislexia, desortografia? Dá uma olhadinha. Paulo Liberalesso, o Luciano Lacerda, o Luciano da Academia do Autismo, são alguns nomes que eles estão sempre postando coisas interessantes, tem canais interessantes, que eu acho que vale a pena, quem tem dúvida, procurar. Hoje em dia, romantizaram muito o TDAH principalmente. Então, tem muita piadinha, é engraçado. Não, gente, é um transtorno. É um transtorno que atrapalha, inclusive. A gente brinca, o TDAH, eu esqueci, eu fiz isso. Gente, é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente brinca, mas não é para romantizar isso. Chefe de turma. Do chefe de turma, a gente começou a ver que alguns alunos tinham um tino maior para liderança. Mais destaque. Tinha mais destaque, você lembra, João? Cansada de ser xerife de turma. Tinha uma vez que eu nem entendi. Nossa. Porque todo mundo já rodou chefe de turma. Todo mundo. Então você vê que alguns tinham um pouquinho mais de destaque. Aquele cara se sobressai um pouquinho mais, tem uma liderança um pouquinho maior. Vamos pegar para xerife geral. Só que naquela época o xerife geral também fazia comunicação. E aí, vamos separar isso um pouquinho, vamos ter a comunicação, o xerife geral e o xerife de turma. E começou aí. Vamos criar meninas empoderadas. Aí tinha meninas empoderadas também. E aí foi criando esses grupos. Né?
E os alunos já entravam na escola querendo participar de algum grupo, né? Hoje, todo mundo, os alunos do sexto ano, tem a Iber da comunicação, tem a Alice que está ali fora, tem a Luanara que está ali fora também, que já participam de grupos no sexto ano, já participam muito bem dos grupos, eles já entram na escola querendo participar de um grupo. Antes deles entrarem, já conhecem os grupos que tem a escola, né? Então é muito interessante isso, esse protagonismo que a gente criou, essa cultura que a gente criou na escola, de protagonismo. Os alunos têm uma independência muito grande, participam muito da escola, e a gente conseguiu conciliar essa atividade dos alunos, esse protagonismo do aluno, com as notas. A gente conseguiu ser o primeiro da região serrana do IDEB. Então, o que a gente queria era isso, conciliar a parte profissional dos alunos com a parte educacional. Quais são os maiores desafios que você enfrentou como pessoa artista na educação e na política? Na educação, eu acho que foi... Então, eu não sabia ainda, mas eu tenho um grande problema.